Ok. Bom dia, gente! Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie, bem-vindos a mais um vlog. No vlog de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu faço as anotações nos livros. São 2 ou 3 métodos que eu uso principalmente e coisas bem simples na minha opinião, assim, coisas bem rápidas de se explicar. Mas teve bastante gente perguntando, então eu vim responder. O método número 1 é o mais simples de todos, é o que a gente mais vê, que é com post-its, marcando momentos importantes, também opcional, né, escrevendo nas folhas. Esse método pra mim é com certeza mais exclusivo para os livros que eu quero guardar pra sempre, aqueles que eu já li mais de uma vez e eu já tô, tipo, enchendo eles de detalhes e marcando as minhas partes favoritas, ou então as partes que eu julgo mais importantes. Eu tenho como exemplo aqui Terráqueos, da Sayaka Murata, e eu não só marquei várias partes que eu acho importantes com post-its e anotações, dizendo por que aquela parte é importante pra mim, né? Essa aqui, deixa eu ver o que eu anotei. Pra quem já leu Terráqueos, página 97, eu coloquei um post-it e escrevi: eu adoro ver a inocência dos dois. Provavelmente nas cenas da personagem principal com o primo dela quando os dois eram crianças. Eu também, nesse livro aqui, como eu pretendo ficar com ele pra mim, pro resto da vida, tipo, eu realmente adoro esse livro. Eu fiz anotações direto nas páginas, às vezes só sublinhando as minhas partes favoritas, sublinhando de verde. Outras vezes, literalmente comentando no meio das páginas. Por exemplo, aqui eu escrevi a inocência e Natsuki tentando retomar o controle. Coraçõezinhos na página. Tem alguns em que eu escrevo frases inteiras. Nesse aqui eu escrevi: não contava com a sua astúcia. Enfim, mais sobre dar opiniões e marcar as minhas partes favoritas da história em livros como esse, que eu já estou lendo pela segunda vez. Sei que eu amei a história, eu sei que eu quero comentar, eu sei que eu quero marcar as páginas que eu mais gosto e etc. Então esse é o método número 1. O próximo método é usando o caderno, que é o método mais novo que eu comecei esse ano. Deixa eu ver, eu botei a data quando eu comecei aqui. Dia 12/8. Faz exatamente um mês. O que acontece aqui? É quando eu não quero usar post-its nem ficar marcando as páginas do livro por algum motivo. Pode ser só porque eu não quero marcar o livro. Eu ainda não sei se eu vou guardar ele, então é claro, eu não quero sujar um livro se eu vou doar ele ou vendê-lo pro sebo. Então eu anoto tudo no caderno e eu anoto coisas como páginas importantes, frases que eu gostei muito, opiniões, pontos importantes da história, quantas estrelas eu dei pra história, esse tipo de coisa. Também funciona muito bem esse método pra quando eu quero falar aqui no canal sobre o livro, né? Quase todos os livros que eu leio eu falo aqui no canal sobre. E aí eu gosto de me lembrar realmente assim de pequenos detalhes pra poder contar pra vocês uma sinopse. Ajuda muito com a minha memória, anotar um pouco do que aconteceu no livro depois que eu já li, né? Pra eu ter um pouco pra falar pra vocês. Também pra me lembrar das minhas opiniões, porque às vezes eu chego aqui e eu não lembro mais das minhas opiniões sobre o livro. Mas aí, e eu considerei esse o terceiro método também usando o caderno, é quando eu planejo contar a história no outro canal, no primeiro canal, o canal de casos criminais. Como assim? Eu tenho no meu outro canal uma parte de ficção, onde eu conto histórias de filmes ou de livros interessantes que podem ser vistas como um mistério ou um caso criminal, só que são de ficção. Então o que eu faço? Quando eu tô lendo o livro e eu decido, isso aqui vai dar um bom vídeo de ficção, e eu talvez use ela pra isso. Então eu começo a anotar todos os pontos importantes da história, como se eu estivesse realmente fazendo uma ordem cronológica, uma pesquisa pra um caso. Então eu vou anotando, por exemplo, A Luz no Subsolo foi um que eu fiz recentemente. Eu comecei a anotar todos os pontos da história, todos os pontos importantes da história, tudo que acontecia em várias páginas. Uma página, metade aqui e metade aqui, de pontos importantes, e foi o suficiente pra eu conseguir me lembrar de tudo que aconteceu e passar a limpo, depois fazer um roteiro realmente com todos os detalhes. Teve outro livro que eu fiz isso e eu fiz com ainda mais detalhes, que foi O Bom Filho e o John John, em que eu literalmente escrevi tudo que acontecia no livro. Sério, muitas páginas. Isso tudo é do O Bom Filho, daí o John John foi até aqui. Aqui termina, mas eu acabei não gostando do livro. Mesmo assim, eu tentei começar a escrever o roteiro, mas por causa da maneira que a autora decidiu fazer as pessoas com certos transtornos mentais parecerem que são super-humanas, não gostei disso, então eu acabei não fazendo esse vídeo, porque não tinha como eu contar a história sem usar esses traços que ela usava no personagem, como se tornasse ele um monstro, tornasse ele um ser não humano. Isso não é correto, na minha opinião, então eu acabei não fazendo. Mas gente, esses
esses são os meus métodos de anotação de livros. Bem simples, como eu disse. Coisas assim, bem mínimas. Olha, o primeiro método mesmo, com os post-its, é só pra tornar a leitura mais divertida, marcar as páginas que eu mais gosto, colocar comentários, ficar mais imersa na história. Esse aqui é mais por organização e pra minha memória, manter a minha memória, sempre lembrar da história, dos meus pontos principais, das minhas opiniões, pra daí poder falar sobre os livros aqui com vocês. Mas me digam como é que vocês anotam os seus livros. Vocês também têm um sistema de anotação, um diário onde vocês colocam todos os livros que vocês leem, alguma coisa assim. Isso também é bem interessante. Esse é o vídeo de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir. Muito obrigada por deixar o like, o comentário, por se inscrever se você gostaria de ajudar com a monetização. Passando aqui ao Pix, é meu aniversário esse fim de semana. Então, se você gostaria, mandar um feliz aniversário. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vlog. Tchau!